Caríssimos irmãos e irmãs, com muita alegria e solenidade estamos celebrando este grande dia, abrindo o mês de novembro, com a solenidade de todos os santos. Esta festa, essa solenidade, ela tem uma dupla finalidade. A primeira delas é precisamente isso, celebrar, venerar de fato esses grandes homens e mulheres que são para nós exemplos de como viver a palavra de Jesus. E nós sabemos que cada santo que nós temos devoção, todo santo que foi canonizado pela Igreja, ele é celebrado particularmente em um dia. Quem é devoto de Santo Antônio sabe que Santo Antônio é celebrado a 13 de junho. Nossa Senhora Aparecida celebramos agora há pouco, 12 de outubro. São José é dia 19 de março. Cada santo do nosso calendário, da nossa igreja, ele possui dentro do nosso calendário um dia específico em que ele é celebrado. Então, por que celebrar num único dia todos os santos, como é o nome desta festa? Tanto para prestar uma honra a estes santos que nós temos devoção, mas também por conta de um grande mistério, uma realidade, eu diria, maravilhosa, de que existem muitos e muito mais santos do que nós podemos imaginar. Imagine quantas pessoas ao longo da história, por aqueles países, no início do cristianismo, em que os missionários foram lá levar a palavra da salvação, e que eles simplesmente escutaram aquela palavra, colocaram em prática em suas vidas, devem ter se tornado grandes e grandes santos, mas que acabaram morrendo, por exemplo, no anonimato, em que ninguém faz ideia da existência de cada um deles. Então, na festa de todos os santos, além de celebrarmos todos aqueles que nós conhecemos e fazem parte do nosso calendário, nós celebramos também todos aqueles que estão no céu, portanto são santos, e que nós nem sequer sabemos de sua existência. Imaginem quantos santos grandiosíssimos não deve haver, que, quem sabe, moraram lá no sertão da Paraíba há 300 anos atrás e que simplesmente morreram com uma grande santidade, mas que ninguém lembra deles. Neste dia, eles são celebrados. Nós prestamos a nossa reverência a cada um deles e, sobretudo, pedimos a sua intercessão. Mas há uma outra finalidade para celebrarmos esta festa. Quando nós vemos essa multidão de santos, multidão esta, inclusive, que nós vemos na primeira leitura, que São João tendo essa visão do céu, ele viu 144 mil homens que tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, uma leitura bem parecida com a que nós veremos também nas possibilidades de amanhã na missa de finados. Mas João ele vê uma multidão imensa de homens de diversas nações, diversas tribos, diversas classes, que tiveram as suas vestes lavadas, ou seja, foram santificados pelo sangue do Cordeiro. Olhando para essa multidão e para cada um dos santos que nós veneramos, nós precisamos lembrar que Deus espera que nós estejamos também naquele elenco, que nós também façamos parte daquela grande multidão que povoa o céu que São João viu. E de fato, todos nós, por consequência mesmo do nosso batismo, somos chamados, vocacionados precisamente à santidade. E poderíamos levantar uma pergunta, Padre, o que é ser santo? Ser santo é fazer coisas extraordinárias, fazer milagres, Absolutamente não. No Evangelho que nós acabamos de escutar, Cristo nos mostra o que realmente é ser santo. É configurar-se cada vez mais a Jesus. Quando Nosso Senhor diz, bem-aventurados os pobres de coração, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que são misericordiosos, os puros de coração, bem-aventurados os que promovem a paz, os que são perseguidos. Quando nós olhamos cada um desses elementos, a gente acaba chegando à conclusão que Cristo, no fundo, estava convidando cada um daqueles homens a ser exatamente como Ele. Ele é o verdadeiro puro de coração. Ele é o verdadeiro promotor da paz.
Ele é o verdadeiro pobre em espírito. Ele é verdadeiramente o manso. Então, tudo isso que Cristo chama de bem-aventurado, que propõe a cada um de nós, no fundo, Ele está nos convidando a nos assemelharmos cada vez mais a Ele. E isso aqui é precisamente um santo. É aquela pessoa que entendeu que Cristo tem um desejo para a sua vida, tem um plano, um sonho para a vida de cada um de nós, e que, no fundo, o cumprimento desse plano é traduzir na minha circunstância concreta, naquilo que é próprio de cada um de nós, o rosto de Cristo. É viver hoje a palavra de Deus. É traduzir, é encarnar de fato em minha vida aquilo que é a própria presença de Jesus. Nós sabemos que quando nós somos batizados, recebemos pela primeira vez essa realidade maravilhosa da graça de Deus. É no batismo que recebemos a graça. E o que é então a graça? É precisamente uma participação na natureza divina. Deus, ele começa a fazer parte da nossa vida. É como se nós retirássemos um pedacinho do DNA de Deus e colocássemos no nosso coração. Eu e Deus, a partir do meu batismo, estamos fazendo parte da mesma família. Mas essa graça, caros irmãos, vem como uma semente. Uma semente que é chamada, como o próprio Cristo nos mostra, naquela parábola do semeador, ela é chamada a crescer, mas o crescimento da graça depende muito de como está o meu coração. Se o meu coração estiver cheio de pedras, cheio de espinhos, aquela graça que Deus joga em meu coração, ela acaba sendo sufocada, não criando raízes e acaba secando. Mas naqueles que prepararam a terra, que são terra boa para a graça, aquela semente ela cresce e dá muitos frutos abundantes. O próprio São Paulo, quando ele olha, já no final de sua vida, ele reconhece um pouco o efeito da graça que transformou completamente a vida daquele homem. Um grande pecador, ele chega ao ponto de dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, aquela pequena semente da graça de Deus, aquela participação, identificação com Cristo, que estava somente começando, Paulo ele correspondeu tanto ao chamado de Deus, ele se entregou tanto a Jesus, buscou viver tanto a vida de Cristo, que chegou um momento da sua vida que ele e Jesus eram como uma só pessoa. E essa obra maravilhosa, Cristo ele quer realizar na vida de cada um de nós. Então, é preciso corrigir, eu diria, 3 ideias falsas sobre santidade, que às vezes acabamos por absorver. A primeira delas, que é algo para poucos, mas já derrubamos essa ideia falsa ao saber que todo batizado ele é chamado a ser santo. Então, não é para poucos, é para todos. Todo ser humano, ele tem como meta da sua vida a identificação com Cristo e a santidade, o céu, completamente. Mas há uma outra ideia falsa sobre santidade, que santidade, a vida de santidade, e aqui isso toca muito os jovens, né? É algo chato, em que eu olho e pergunto, né? Como é a vida do santo? Não faz isso, não faz isso, é pecado, cuidado, olha o pecado, não faz isso, para. Não é isso exatamente, absolutamente. Né? Na verdade, a santidade, caros irmãos, é precisamente o que consiste a verdadeira felicidade. É claro que a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, ela exige muitas renúncias, né? Mas se a gente entende que todo pecado, ele nos afasta da meta da nossa vida, todo pecado, ele nos afasta daquilo que preenche realmente, dá sentido à minha vida e ao meu coração, no fundo essas renúncias não são uma grande coisa diante do grande prêmio, do grande dom que Deus ele propõe a cada um de nós. E mais, se pudéssemos tentar encontrar um denominador comum entre todos os santos, vocês sabem que eles viveram vidas completamente distintas. Imagine a vida de um Santo Antônio para a vida de um São Carlos Acutis. Imagine a vida de Nossa Senhora para a vida de São Francisco de Assis. Vidas completamente diferentes. Qual é então o denominador comum de todos os santos?
contrariando precisamente essa ideia falsa de santidade como algo chato, algo que tira a minha felicidade. Todos os santos, eles eram felizes, completamente felizes. Uma felicidade, caros irmãos, que a gente não encontra por aí. Uma felicidade que não é aquela felicidade de propaganda de televisão. Não é isso. E mais, quando a gente tem a oportunidade de ver, de ler a vida de grandes santos, né? O que é que marca profundamente a vida deles? Exatamente aquilo que nós lemos no finalzinho da primeira leitura. São João pergunta, quando ele vê aquela grande multidão, ele pergunta: quem são esses? E aí, tu que sabes, meu Senhor, me diga, de onde vieram? E aí Jesus diz: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Todo santo, caros irmãos, eu disse que eles são felizes, mas o que é próprio também da vida de cada um deles é passar por essa grande tribulação. Nenhum santo ele tem uma vida fácil, sem dificuldades, sem incompreensões, contestações, perseguições, mas ele dá o elemento mais surpreendente. Apesar de todas essas realidades, eles eram completamente felizes, porque a felicidade não dependia, a verdadeira felicidade não depende, caros irmãos, de um mero conforto material. E tantas pessoas se lançam precisamente a perseguir essa realidade e acabam tendo um salário tão somente vazio. Ao passo que quando nós nos unimos a Deus, buscamos traduzir em nossa vida a palavra de Cristo, né? Através dos sacramentos da oração, entrarmos em comunhão profunda com Cristo, nós herdamos uma felicidade que as dificuldades não são capazes de tirar. Então, ser santo não é viver uma vida chata. Interessante que esses últimos santos, né, que o Papa canonizou, a 7 de setembro, Carlo Acutis e Jorge Frassati, basta um olhar superficial sobre a vida deles, e nós rapidamente compreendemos que eles não viveram uma vida lá tão sem graça. Um gostava de escalar montanhas, de sair com os amigos, de fazer tudo isso, coisas que simplesmente preenchem, alegram o nosso coração, coisas que talvez quem está lá fora faça, que não está nem aí para Deus, mas o que todos esses homens fizeram era fazer tudo aquilo que é próprio da nossa vida unidos a Deus. E eles conseguiriam saborear aquilo que é próprio da nossa existência de uma maneira ainda mais profunda e grandiosa, transformando aquilo que é próprio da vida de cada um de nós num caminho de santidade. Então, eu não preciso fazer milagres para ser um grande santo. Digo, Carlo Acutis ele não fez nenhum em vida, depois ele fez muitos e esperamos que faça ainda mais. Mas em sua vida, ele simplesmente viveu a vocação que ele recebeu no batismo, de buscar, em cada circunstância de sua vida, fazer a vontade de Deus. É interessante que, às vezes, a gente lê algumas vidas de santos que acabam por nos desanimar um pouco, né? Criam uma ideia de santidade tão afastada da gente, né? E não tem problema, de fato. Um santo pode ter vivido uma vida completamente extraordinária, mas é preciso sempre voltar a essa consciência de que é no pouco, na concretude da minha vida, que eu sou chamado a ser santo. Dizem que São Lourenço, ele foi martirizado no fogo, né? Colocaram ele numa grelha e jogaram fazer um churrasco dele, né? E o que foi que nós lemos nas atas do martírio dele? Quando passou um determinado tempo que ele estava queimando, né, as costas, ele simplesmente gritou: já está assado as costas, pode virar. E aí o povo foi e virou. Quando eu olho um negócio desse, meu Deus, eu não tenho coragem. Nunca vou ser santo. Conta-se que outros santos, né, a gente olha a vida deles e tem uma lenda de São Arnulfo, alguma coisa assim, da Idade Média, e compuseram uma biografia dele, né? E dizia que aquele homem era tão santo, mas tão santo, que ele praticamente nasceu santo, e quando ele era criança,
Nas sextas-feiras da quaresma, ele fazia jejum de leite, não mamava. Eu olho um negócio desse, nunca vou ser santo. Não tem jeito, eu não nasci santo. Eu olho para a minha vida, tem muita coisa aqui que eu não consigo, né? Mas é exatamente isso, né? Às vezes essas vidas de santos que a gente vê por aí, ainda que sejam muito piedosas, acabam tirando o elemento da queda, o elemento da fraqueza, o elemento do próprio pecado. Há outros que, pelo contrário, nos retratam muito bem, né? Vejam Santo Agostinho narrando a sua própria vida nas Confissões, né? Quanto pecado que aquele homem cometeu e que foi completamente restaurado pela graça de Deus, completamente transformado pela graça de Deus. E aí, há algumas semanas eu mencionei essa frase, né? Eu achei muito interessante, do Oscar Wilde. Todo santo ele tem um passado, e às vezes um passado vergonhoso, um passado de muitas quedas. E reconhecendo isso, nós entendemos também que todo pecador tem um futuro, se ele se abre à graça de Deus. Na quaresma, eu insisti muito nas homilias sobre a diferença entre Pedro e Judas. Pedro, chamado por Cristo para ocupar o maior cargo de autoridade da igreja, o nosso primeiro Papa, em que Cristo confiou toda a guia da igreja àquele homem, cumulou de tantas e tantas graças, aquele Pedro ele foi capaz de negar Jesus 3 vezes, um pecado gravíssimo. Mas Pedro, ele se abriu à misericórdia de Deus quando ele reconheceu o seu erro. Conta, né, o próprio Evangelho, que quando Cristo passava, sendo carregado pelos soldados, Pedro cruzou o olhar com Jesus e diz o Evangelho, naquele instante Pedro chorou amargamente. Ele se arrependeu profundamente do seu pecado e por isso Deus o deu uma nova chance, lhe deu uma nova chance, como fez com todos os outros grandes santos. E é a partir disso que a gente começa a entender de fato o maior pecado de Judas, que não foi ter vendido Jesus por 30 moedas. O maior pecado daquele homem foi precisamente esse fechado à misericórdia de Deus, não ter confiado que a misericórdia de Deus era maior do que o seu pecado, e por isso ele caiu no desespero, e nós sabemos o seu final. Aquele homem, lembrem-se, caros irmãos, Judas, ele foi chamado para ser um apóstolo, um grande santo. E se ele, ainda que tivesse cometido o pecado de vender Jesus e tivesse feito 1000 outros pecados, se ele se arrependesse, em cada cidade nós teríamos uma paróquia de São Judas Iscariotes. Mas ele se fechou precisamente à misericórdia de Deus. Então ser santo não é um pecado. A santidade, a receita da santidade é que diante dos nossos pecados nós não nos entreguemos a eles, mas pelo contrário, levantemos a nossa cabeça, peçamos perdão e retomemos com mais afinco a luta de cada dia, cada vez mais unidos e bebendo de fato da graça que Cristo derrama em cada um de nós por meio dos santos sacramentos, da nossa vida de oração, da vida e da vivência propriamente da palavra de Deus. Encerro dizendo que a santidade, ressaltando, é para todos nós. Não é uma vida chata, mas é uma vida plena. A melhor vida que poderíamos viver é a vida de santidade. E por fim, não é impossível. É impossível para as nossas próprias forças. Mas encerro, São João 23 dizia que todo santo, ele é uma obra-prima do Espírito Santo, em que o nosso papel é tão somente abrir o nosso coração para que Deus faça a sua obra acontecer. E olhando para cada um desses santos, eles não tiram de maneira nenhuma a glória que é devida a Deus, mas pelo contrário, vendo a grandiosa vida de cada um deles, nós glorificamos a Deus, reconhecendo precisamente isso. Foi o Espírito Santo, foi o próprio Deus que fez aquela obra acontecer. Então eles nos mostram que sim, essa palavra que Cristo nos dirigiu no dia de hoje não é uma palavra impossível, mas é uma palavra que ela pode perfeitamente ser traduzida na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.